Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Vamos iniciar orando, pedindo a Deus para que prepare os nossos corações e esteja guiando este culto. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos pela semana que se passou, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Sabemos que a Tua misericórdia, Pai, se renovou sobre cada dia e nos permitiu, ó Pai, realizar todas as nossas tarefas, todos os nossos afazeres, ó Pai, e somos gratos ao Senhor por isso, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, por este culto de louvor e adoração, que o Senhor esteja preparando o coração de cada um aqui para a meditação da Tua Palavra e que nós venhamos, ó Pai, nos abrir mão, ó Pai, esquecer dos nossos problemas, ó Pai, neste momento e direcionar, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente em louvar e agradecer o Teu nome e meditar na Tua Palavra, Pai. Esta é a minha oração que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca-se de pé, irmãos. Vamos ler Salmos 66, verso 1 ao verso 4. Podem se colocar de pé, aqueles que podem, por gentileza. Salmos 66, verso 1 ao verso 4. Diz assim: Cântico de louvor e gratidão. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder. O salmista aqui ele se refere a todo mundo em uma só voz, cantar, proferir o chamado, apresentar as nossas dádivas, apresentar uma expressão de verdadeiro louvor a Deus. Então vamos todos unidos cantar, louvar a Deus, entregar tudo que somos, entregar tudo que temos, né, para louvar a Deus neste momento. Vamos iniciar com o cântico Louvor 135. Ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, que ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Vou pedir ao irmão Eduardo que ore, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós somos Deus, somos Pai, muito teu
Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos para o nosso próximo cântico, que é Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Pode se assentar. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. 1 João 1, vamos ler do verso 8 ao verso 10. 1 João 1, verso 8 ao verso 10. Diz assim: o pecado, a confissão, o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, a meditação que a gente traz em cima desses versos que nós lemos, focando principalmente na questão da confissão, é que confessar significa dizer a mesma coisa ou concordar com o que o outro está dizendo. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós estamos o quê? Aceitando o diagnóstico de Deus sobre nós. E qual que é esse diagnóstico? É que nós somos pecadores e nós temos pecados constantemente. E então nós precisamos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus pelas nossas transgressões. E é claro, irmãos, que a confissão de pecado ela não é suficiente, tendo em vista que a confissão ela é acompanhada de mudança. De nada adianta nós nos confessarmos constantemente, sendo que as nossas atitudes e ações permanecem as mesmas. Nós precisamos, caso isso não aconteça, caso a confissão não é acompanhada dessa mudança, a confissão não foi genuína. Então nós precisamos constantemente, irmãos, nos atentar às nossas ações, pedir perdão pelos nossos pecados e estar ciente de que nós precisamos mudar as nossas ações diante dos pecados que nós cometemos. Então, irmãos, vamos ter um minuto de oração silenciosa, pedindo perdão pelos nossos pecados, e vou pedir para que o pastor Mateus interrompa este minuto de oração, orando. Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti, cônscios de que somos pecadores, assim como a Tua palavra afirma. Nós sabemos, Pai, que nós pecamos contra o Senhor, falhamos contra o Senhor, mas que por Tua graça e pelo sangue remidor de Cristo Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados e reconciliados contigo, Senhor. Nós queremos confessar diante de Ti que somos pó, que pecamos, ainda que não queiramos, mas pedimos que o Senhor nos conceda graça e nos santifique a cada dia pela Tua graça santificadora, Senhor. Nós clamamos que o Senhor purifique nossas vidas, purifique, Senhor, a nossa igreja, cuide de nós, nos lave, ó Deus, com água pela palavra, para que sejamos encontrados por Ti, perfeitos e imaculados, como nos afirma a Tua palavra em Efésios. Trabalhe em nós, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, o Cordeiro de Deus que foi entregue em prol do nosso perdão. Amém. Amém. Vamos para o nosso próximo cântico, Eis o Dia.
Eis o dia que Ele deu sua vida pelos seus. Nesse dia no madeiro pendurado redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. O Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Uma lança o perfurou e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam que Ele fez. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça e teu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Amém. Para encerrarmos esse momento de louvor e adoração, vou pedir para que os irmãos, aqueles que podem, coloquem-se de pé mais uma vez e vamos cantar o hino do cantor cristão 366, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor
Pedir para a irmã Rita orar, agradecendo por esses cânticos. Boa noite, igreja. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus nós chegamos ao primeiro domingo do último mês do ano, primeiro domingo do mês de dezembro, e até aqui Deus tem nos sustentado, tem nos mantido, e toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus por intermédio de nossas vidas. Devemos estar alegres nessa noite por nos reunir em congregação para louvar o nosso Deus, oferecendo nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Queridos, antes de nós irmos para a mensagem dessa noite, eu queria deixar alguns avisos com os irmãos acerca das nossas programações do mês de dezembro. E antes que enquanto está sendo projetado o slide, quero relembrar os irmãos dos nossos avisos de rotina, que são esses 3 primeiros. Quero continuar te incentivando, encorajando a chegar antes aí do horário, chegar mais cedo e orar pelos nossos cultos, orar pelas nossas atividades, ou separar tempo na sua casa, aí durante a semana, para que você ore pela nossa igreja. Muito obrigado. Ore pelas nossas atividades, para que Deus os abençoe, que o que nós fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Não se esqueça de orar pela nossa igreja. Quero também continuar incentivando os irmãos a manter a frequência nos nossos cultos, sejam nossos cultos de oração e a escola bíblica, que acontece um pouquinho antes do nosso culto de adoração. Queridos, não percam aí as nossas escolas bíblicas, nosso culto de oração. Não percam os nossos cultos de adoração. Vamos perseverar em comunhão e, se possível, chame seus amigos, seus parentes, seus familiares, para que possam vir e ouvir a palavra do Senhor. E aqueles que fazem parte da escala de liturgia, sejam atentos aí ao seu dia de servir ao Senhor. Também as irmãs que fazem parte da escala do cafezinho aí, estejam atentas aí ao seu dia de trazer o cafezinho para o nosso intervalo aqui entre a escola bíblica e o culto de adoração. Entre as programações de dezembro, domingo que vem nós teremos o nosso culto com ceia, é o segundo domingo do mês, que será realizado o nosso culto com ceia, assim como já é nosso costume. No dia 21, domingo, dia 21, nós teremos o culto natalino, celebraremos o Natal um pouquinho antes, e eu peço aí que a Amanda projete a imagem. Aqui está a nossa imagem, o nosso banner das programações de fim de ano. No dia 21/12, então, nós teremos o culto de Natal. Não sei se todos os irmãos conseguem ler, mas esse banner será depois enviado no grupo da igreja. Nós teremos o nosso culto de Natal com o junta-panelas aí após o culto. O culto se iniciará às 19 horas e neste dia especificamente nós não teremos escola bíblica às 18 horas. Justamente visando aí o preparo aí dos pratos para o junta-panela que ocorrerá após o culto de Natal. Na quinta-feira, que será o culto, a data do Natal, dia 25, na quinta-feira nós não teremos culto de oração.
Então os irmãos dia 24 e 25 passem com a família e no dia 21 os irmãos passem aqui com a gente na igreja, partilhando aí de uma boa comunhão e de reflexões acerca do Natal de Cristo Jesus. No dia 31/12 nós teremos então o nosso culto da virada e que começará às 21h30 e logo após nós teremos aí um churrasco. Queridos, sobre a programação do dia 31/12, eu quero pedir para os irmãos que, assim que encerrar o culto, os irmãos que têm a intenção de participar do dia 31, fiquem aqui um pouquinho para a gente poder conversar e elaborar algumas ideias do que pode ser feito aí no dia 31, certo? Então, por favor, logo após esse culto, não vá embora. Se você pretende participar do dia 31, fique aqui mais um pouquinho, nós iremos conversar um pouquinho, aí talvez aderir a novas ideias sobre o que nós podemos fazer aí no tempo de comunhão do dia 31/12. Novamente, esse banner será enviado lá no grupo da igreja, os irmãos terão as informações na palma de suas mãos. Próximo aviso que eu tenho é acerca do acampamento no ano que vem, no acampamento de carnaval, que acontecerá. Nós somos convidados para participar com a Igreja Batista do Calvário, lá em Uberaba. E o tema será Amando a Deus no Mundo, baseado no livro de Daniel. O preletor será um pregador que vocês quase não escutam, que será eu. Então os irmãos poderão ali participar para mais uma vez ouvir o próprio pregador aí, que todo fim de semana escutam. Mas que eu seja usado das mãos de Deus para a vida de vocês. Queridos, os valores que nós temos aqui acesso aos valores já, que os valores da inscrição, que é de crianças de 7 anos é isento, crianças pré-adolescentes de 8 a 12 anos até o dia 15, que já é na próxima semana, na segunda-feira da próxima semana, até o dia 15 é R$110. E após o dia 15 é R$135. E aí adolescentes até idosos de 120 anos, o valor R$220 até o dia 15/12, após o dia 15, R$270. Aqui está o QR Code para você fazer o pagamento da sua inscrição e, se você não conseguir o QR Code, aqui está o Pix escrito. Estes banners foram enviados lá no grupo da igreja, juntamente com o vídeo informativo, mostrando aí a chácara, o local que será realizado o acampamento, do carnaval do ano que vem. Se Deus permitir, nós estaremos lá. Faça a sua inscrição, não perca essa oportunidade. Claro que nós, daqui de Uberlândia, teremos ainda o valor do deslocamento daqui até lá. Mas, repartindo aí várias pessoas no mesmo carro, não fica caro para ninguém. Mais informações, os irmãos podem me procurar para esclarecimento. Eu quero aqui destacar, nós temos aqui juntamente conosco o irmão José Humberto e a irmã Lenilda. É uma alegria recebê-los novamente, né? Muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Irmãos José Humberto e Lenilda são muito queridos pela igreja, trabalharam muito aqui por muitos anos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Sintam-se bem no meio de nós. Vamos então para a nossa mensagem da noite. Eu quero convidar a vocês que abram suas Bíblias em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Nessa noite nós faremos a leitura de todo o capítulo 4. Eu peço a você que, por favor, acompanhe sua Bíblia. Neemias capítulo 4, do verso 1 até o verso 23. Neemias 4, 1 a 23. Eu farei a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Assim diz a palavra de Deus. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O
que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdob souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, para matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei algum dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e muito temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra. Encoraje-nos, ó Deus, ao trabalho, encoraje-nos à grande luta,
Encoraja-nos a batalhar as nossas batalhas, confiando que o Senhor é quem peleja por nós. Nos dê sabedoria e entendimento, mediante o Teu Santo Espírito, e transforma-nos pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, dando prosseguimento à nossa série de mensagens com o tema Reconstruindo. Nós temos já caminhado no livro de Esdras e Neemias, já passamos por todo o livro de Esdras e agora estamos chegando quase na metade do livro de Neemias. Nós vimos que o povo de Israel, após o exílio da Babilônia, teve 3 grandes campanhas de reconstrução, com 3 grandes líderes encabeçando, encorajando, liderando o povo para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo e o ensino da palavra de Deus. Zorobabel construindo o templo, Esdras instituindo novamente o ensino da lei, e Neemias volta da Pérsia, onde ele estava servindo como copeiro do rei, para essa campanha de reconstrução dos muros. Nós vimos que a primeira coisa a ser restaurada é a adoração com Zorobabel. Zorobabel, a primeira coisa que ele faz é reconstruir o templo junto com o povo de Israel, e ali ele já inicia o sacrifício para que o povo adorasse o Senhor com sacrifícios, tudo mediante o que visava a palavra de Deus. Nós vimos também que a palavra é quem faz todo o trabalho. Com Esdras, Esdras ensina a palavra ao povo de forma verdadeira, de forma genuína, e a palavra fez o seu trabalho. De forma que nós até mesmo usamos a frase de Martinho Lutero: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Quem surtiu efeito nos corações do povo de Israel foi a lei de Deus sendo ensinada por Esdras. Aqui nós estamos na campanha de Neemias. Neemias retorna então para a reconstrução do muro, anima o povo para que trabalhasse, e nós vimos que a primeira coisa que Neemias faz é orar. O primeiro recurso a ser usado é a oração. E depois de orar, então nós vamos ao trabalho. Na nossa última mensagem, nós vimos que sim, é importante orar, mas também é importante trabalhar. Ore e trabalhe. Ore e coloque as mãos à obra. Na mensagem de hoje, nós veremos a oposição que é sofrida por Neemias e o povo quando estavam na reconstrução dos muros. Zorobabel sofreu oposição externa e interna quando foi fazer a sua campanha de reconstrução do templo. Esdras sofreu oposição quando volta para ensinar a lei ao povo. Neemias também sofreu oposição. Na obra de Deus sempre haverá oposição. Na obra de Deus sempre haverão os desafios. Na obra de Deus sempre haverá o inimigo trabalhando contra essa obra para que essa obra não seja bem sucedida. O texto de hoje, então, nós vemos a oposição que Neemias e o povo sofrem enquanto estavam na campanha de reconstrução do muro. Nós vimos que os irmãos, na semana passada, tiveram que ir à obra, pôr a mão na massa. Nessa mensagem de hoje, os irmãos tiveram que pôr a mão nas armas e lutar também. Por isso o tema é Irmãos de Armas. Nós somos irmãos não somente de trabalho, mas também irmãos de armas. Os soldados em guerra chamam uns aos outros de irmãos de armas, ou irmãos de farda. Nós, como o grande exército celestial, nós somos irmãos de armas. Não armas físicas, porém armas espirituais. E é com essas armas que nós lutamos as nossas batalhas. É com essas armas que nós vencemos o inimigo. Obviamente, tudo contando com a boa mão do Senhor. Nós veremos, então, neste texto, que estes irmãos que estavam trabalhando na obra também tiveram que pegar em armas e lutar a grande batalha da oposição. Nesse texto, nós vemos confiança, tomada de providências e união em um só propósito, de glorificar a Deus. Veja que o texto começa trazendo aos nossos olhos a afronta que os inimigos de Israel levantaram contra o povo que estava trabalhando. Um nome sempre se repete aqui nestes textos que nós estamos lendo, que é o tal do Sambalate.
O inimigo sempre levanta um sambalate para se opor à obra de Deus. Veja que este sambalate é o principal incentivador à oposição, às afrontas e às zombarias que o povo enfrenta na obra de reconstrução. E o texto começa justamente com estes homens afrontando e zombando do povo. Veja o que eles dizem. O que estão fazendo estes fracos judeus? Quem permitiu que eles reconstruam os muros? Será que eles vão acabar em um só dia? Estavam zombando do povo de Deus. Será que as pedras irão ressuscitar, essas pedras que estão em escombro? Estão destruídas, queimadas? Será que elas vão ressuscitar do lugar? Zombaria e escárnio. A obra, a essa grande campanha que o povo estava fazendo de reconstrução. Veja que o Tobias, o amonita, ele ousa dizer o seguinte: ainda que eles edifiquem, se vier uma raposa, ela consegue derrubar esse muro de pedra que eles estão levantando. Zombaria e escárnio. Enquanto o povo de Deus estava trabalhando, com a mão na massa, carregando suas pedras, e como nós vimos na semana passada, até o ourives e os perfumistas, que faziam um trabalho minucioso e delicado, estavam lá carregando pedra, reconstruindo o muro. Pense, o povo de Deus trabalhando, e do outro lado os inimigos zombando. Do outro lado os inimigos afrontando. Mas, queridos, é interessante notar que o povo de Deus, neste texto, nos ensina que o povo de Deus não deve revidar a zombaria. O texto não diz que eles revidaram a zombaria. Eles simplesmente continuaram trabalhando. Tanto que a atitude que Neemias toma, ao ouvir a zombaria, o escárnio, a afronta por parte de Sambalate e deste Tobias, a atitude de Neemias é o quê? É orar e continuar trabalhando. O que Neemias faz é: ouve, Deus, nós estamos sendo desprezados. Caia sobre eles o castigo. Que eles nunca sejam perdoados de suas iniquidades, pois provocaram a sua ira e dos trabalhadores que estão aqui, na tua obra. Neemias faz uma oração imprecatória, ou uma imprecação. A imprecação é nada mais do que colocar a nossa ira, a nossa indignação diante de Deus. Deus, eu estou indignado contra o meu inimigo. Então, na imprecação, essa ira e essa indignação é colocada diante de Deus em forma de oração. Basicamente, uma imprecação é isso. E aquele que deposita essa indignação diante de Deus, ele crê que a justiça vem do Senhor. Imprecações já não fazem mais parte da nova aliança. Nós vemos no Novo Testamento que Jesus nos incentiva, Jesus e outros textos do Novo Testamento, a orar em favor dos nossos inimigos e não contra os nossos inimigos. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai dizer que nós devemos orar para que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que Neemias faz aqui, talvez você possa ler esse texto e pensar: nossa, mas Neemias aqui, ele estava bravo, ele estava raivoso, né? Ele coloca a sua indignação diante do Senhor, crendo que a justiça viria de Deus. Queridos, nós não devemos reagir às injúrias. Nós não devemos reagir às zombarias de forma desproporcional. Muitas vezes nós ficamos indignados e irados e queremos agir e rebater e acabamos tendo atitudes desproporcionais, que talvez nem condizem com a nossa fé. No Novo Testamento, nós temos o ensinamento de que aqueles que sofrem por causa de Cristo, eles são o quê? Eles são bem-aventurados. O apóstolo Pedro vai dizer que o Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo que devemos seguir. Ser imitador de Cristo não é somente buscar ser santo como Ele é, mas é também sofrer como Ele sofreu. Cristo sofreu e nós também somos chamados a sofrer por causa do seu nome.
Neemias não perde tempo discutindo com escarnecedores, batendo boca com escarnecedores, com zombadores. Ele leva a afronta a Deus em oração e volta ao trabalho. Mas ele volta ao trabalho ainda com mais zelo pela obra. Esse texto nos ensina que nós não devemos reagir às injúrias. Por vezes os cristãos querem tomar suas providências pela força do seu próprio braço, às injúrias do mundo e da sociedade. Mas talvez esse não seja o melhor comportamento, senão ignorar, colocar diante de Deus e voltar ao trabalho. Não gastar tempo batendo boca com o zombador, com aqueles que afrontam, com aqueles que zombam do povo de Deus e da sua obra. Mas sim, gastar tempo com aquilo que é realmente necessário, a oração e a obra. A oração e o trabalho. Mas nós vemos também que o povo de Israel, eles não se fizeram de vítima. Em momento algum, nós vemos o povo aqui se fazendo de vítima. O povo não buscou vitimização. Nossa, hoje estamos sendo afrontados. Nós não somos as vítimas. Maldoso Sambalate. Hoje está muito cultural, né, essa ideia da vitimização. Né? A cultura da vitimização. Todo mundo quer ser uma vítima. De alguma forma, todo mundo quer ser perseguido e vítima. Veja que os cristãos sempre foram o grupo mais perseguido e zombado da história, mas em momento algum se fizeram de vítimas. Queridos, cristãos não se vitimizam, cristãos lutam. Nós não precisamos se fazer de vítima para o mundo. Não precisamos se fazer de vítimas, ser incluídos aí, talvez na pauta de que somos a minoria, precisamos de benefícios na sociedade. Não precisamos. O que nós precisamos é orar e lutar as nossas batalhas. João Calvino vai dizer que Neemias não se entrega à vingança, mas entrega o caso ao tribunal de Deus. E nisso ele nos ensina que a melhor resposta às injúrias é o refúgio na justiça divina. A melhor resposta às afrontas dos inimigos é o refúgio na justiça divina. Veja só, enquanto os inimigos do povo estavam afrontando e zombando, o verso de número 6 vai dizer, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até chegarmos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Enquanto os inimigos estavam lá falando, zombando, criticando, afrontando, o povo estava fazendo o quê? Trabalhando. Deixa eles falarem, vamos trabalhar. E a conquista deles foi construir o muro na metade da sua altura, mas toda a circunferência do muro. O texto vai dizer que eles fizeram isso porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ou o povo trabalhava com disposição. O que revela o coração do povo que estava trabalhando. João Calvino vai dizer que o muro se levantou porque o coração do povo estava firme. Onde o coração é inteiro para com Deus, as mãos não se tornam fracas. Onde o coração é inteiro para com Deus, as mãos não se tornam fracas. Por isso que devemos orar e descansar na justiça divina, fortalecer o nosso coração para que continuemos trabalhando, mesmo em meio às afrontas do inimigo. Enquanto o povo estava reconstruindo, o inimigo o afrontou. Mas quando o inimigo viu que a afronta não era suficiente, então eles decidiram atacar. E o verso 6 a 14 fala dessa disposição do inimigo em atacar o povo. Veja o que diz do verso 6 ao 7. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas o que aconteceu
quando os inimigos estavam vendo que ainda com as afrontas e zombarias, o povo de Deus estava trabalhando. Verso 7. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando os inimigos veem que não é possível desanimar o povo de Deus, por intermédio das zombarias, carne, eles partem para o ataque. E novamente, o que o povo de Deus fez? Eles estavam em ameaça iminente de ataque, de serem destruídos, mortos. Ali haviam trabalhadores, mas não somente trabalhadores, haviam idosos, haviam mulheres, crianças, suas famílias, estavam ali. Mas o que o povo de Deus fez? Qual foi a atitude? Novamente, o povo ora. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O povo orou e se precaveu. A primeira atitude do povo foi orar. Aprenderam muito bem a lição que Neemias passou. Mas enquanto oravam, eles se precaviam. Eles colocaram guardas. Queridos, se precaver não é descrença. O povo não se precaveu, não pôs guardas por descrença ou porque duvidaram do poder de Deus. Mas enquanto o povo orava, eles também agiam. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso lá em Mateus 26. Ele diz: orai e vigiai. Orar é importante, mas vigiar também. Quando o povo de Deus está sob ataque, nós precisamos orar e pôr guardas às nossas portas, aos nossos muros. Isso não é incredulidade e descrença, mas é cumprir a própria vontade de Deus para o povo de Deus. O povo de Deus não deve viver num conto de fadas. Nossa, vamos só orar e não vai acontecer nada. Não precisamos tomar nenhuma atitude, vamos sentar aqui e ficar de boa. Ore e vigie. Ore e ponha guardas. Ore e tome precauções. Em meio ao fogo inimigo, o povo de Deus deve estar sempre vigiando. Queridos, muitos crentes distraídos são pegos pelo inimigo em suas brechas porque se esqueceram de vigiar. Muitas igrejas são pegas pelo inimigo em suas brechas porque se esqueceram de vigiar, de pôr guardas nos muros. Ore e vigie, esteja atento, tenha discernimento. O povo de Israel, enquanto orou, se precaveu. Mas chegou a uma etapa de todo esse trabalho em que o cansaço toma conta do povo. Eles estavam agora não mais somente sendo zombados e afrontados, mas também em iminência de ataque. E enquanto estavam trabalhando, tinham que vigiar, tinham que se preocupar. Talvez alguns estivessem amedrontados pelas ameaças, e o cansaço tomou conta do povo. O verso de número 10 vai dizer: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Queridos, trabalhadores cansam. Fazer a obra de Deus cansa também. Cansa. É trabalho. É obra. Igreja não é um playground. A vida cristã não é uma brincadeira. Exige esforço, exige trabalho duro muitas vezes. E é nessa hora que o cansaço toma conta.
na hora que os braços já estão exaustos, e que olhamos e pensamos que a obra já não pode mais ser feita, que os inimigos decidem atacar. Além de estarem cansados, estavam sob ameaça de ataque. Verso 11 e 12 vai dizer que a estratégia do inimigo era se infiltrar no meio deles e matá-los. De todos os lugares eles queriam subir contra o povo e pelejar contra o povo. Não é demérito você se cansar enquanto trabalha. Afinal, todo trabalho cansa. Se alguém aqui trabalha e não cansa, me ensine a fórmula que eu quero aprender. Mas até onde eu sei, todo trabalho cansa. E o povo estava cansado. Mas ainda assim deveriam lutar e vigiar. E é interessante olhar no texto que essa luta, ela é um chamado especial para nós, homens. A proteção. O verso 14, Neemias fala aos homens, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Aqueles que devem encabeçar essa luta são os homens. Nós não devemos delegar isso para as nossas esposas, mas encabeçar a proteção da igreja, de nossas famílias, encabeçar a oração no lar, a batalha espiritual, levantando os muros de proteção em torno de nossas famílias e de nossas igrejas. Muitas famílias sofrem por causa da omissão dos homens, em serem sacerdotes, protetores. Não devemos deixar nossas armas de lado e se esconder. Apesar do cansaço, a missão é nossa. Devemos colocar nossas famílias nos lugares seguros, escondidos atrás dos muros que nós mesmos construímos. Neemias não colocou o povo para dormir perto da muralha, mas para lutar por ela. Neemias não confiou na altura do muro, mas na vigilância dos homens. Por isso que lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer que os homens deveriam orar em todos os lugares com mãos levantadas, sem ira, sem animosidade. Quem encabeça essa batalha somos nós. É verdade que chegaremos ao cansaço, ao limite do que suportamos. A vida não é fácil. A vida cristã, pior ainda, é mais difícil ainda. Mas apesar disso, nós precisamos saber que quando as nossas mãos já estiverem feridas e os calos pelas pedras que carregamos estiverem sangrando, quando as armas nós não conseguimos mais segurar, quando os nossos braços já estiverem doloridos e os ombros cansados para se levantar, quando nossas pernas já não tiverem mais forças para caminhar, quando não conseguimos mais fazer nada além de derramar lágrimas e clamar por socorro, o Senhor peleja por nós. Ele restaura as forças do cansado, Ele enxuga as lágrimas dos que choram, Ele leva os aflitos a lugares de consolo e a lugares de descanso. E é exatamente essa declaração que Neemias traz. Dizendo, o Senhor pelejará por nós. Verso 20. O nosso Deus pelejará por nós. E essa é a última etapa que nós vemos neste texto. Os inimigos afrontaram, depois decidiram atacar, mas no fim foi o Senhor quem pelejou pelo povo. Verso de número 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles,
voltamos todos nós ao muro, cada um com a sua obra. Os inimigos ouviram, e o próprio Deus foi quem frustrou os planos dos inimigos para atacar o povo. Ao ter alívio dessa tensão de ataque, dessas ameaças, o povo restaura suas forças e volta para o trabalho. Os trabalhadores que antes estavam cansados, lá no verso número 10, agora estão revigorados e atentos. Isso porque o Senhor é quem peleja por nós. É o Senhor quem restaura as forças do cansado. É o Senhor quem restaura o ânimo do aflito. E agora estes trabalhadores puderam experimentar isso. Quando os inimigos foram enfim frustrados, eles se levantaram e voltaram ao trabalho, cada um com a sua parte do muro. O povo não estava distraído. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles estavam preparados para a guerra, porque sabiam que é o Senhor quem peleja. O verso vai dizer, dos versos 18 até o verso 20, que enquanto eles trabalhavam, eles também estavam prontos para a batalha. Metade do povo estava trabalhando, e a outra metade estava unicamente fazendo a proteção, mas todos estavam preparados para lutar, até mesmo aqueles que estavam carregando pedras tinham embainhado uma espada. Alguns trabalhavam de noite, de dia, e à noite estavam vigilantes. Neemias e aqueles que o acompanhavam nem tiravam suas roupas de guerra, nem ao menos largavam suas armas. Verso 23, vai dizer que eles se deitavam com a sua arma à direita. Nós precisamos orar e estar prontos para a guerra, sabendo que o nosso ânimo para lutar as batalhas vem do fato de que o Senhor é quem peleja por nós. Nós, como cristãos, devemos estar sempre prontos para a peleja, para a guerra. Na verdade, nós estamos em uma guerra espiritual. Não mais física, não mais terrena, porém no mundo espiritual. E assim como Neemias e os guardas, não devemos deixar de lado a armadura que nos foi confiada. Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Não devemos nem tirar essa armadura para dormir. A nossa arma não deve ser deixada de lado, na estante, pegando poeira. A espada, que é a palavra de Deus, deve estar, enquanto deitamos, deve estar à nossa destra, sempre ao nosso lado. E a força que nós tiramos para lutar as nossas batalhas vem do fato de que o Senhor é quem peleja por nós. João Calvino, comentando sobre esse texto, diz que Deus não nos chama a uma fé ociosa, mas a uma fé armada. Pois os piedosos não abandonam o trabalho, mesmo cercados de perigo. Deus nos chama a vestir a nossa armadura, que Ele mesmo nos concedeu, a pegar a nossa espada, a palavra de Deus, e a pelejar nessa guerra espiritual, enquanto trabalhamos a sua obra. Por isso não devemos estar distraídos pensando que a vida cristã é só o trabalho, é só edificar. Não, nós somos chamados também à guerra. Nós somos chamados também a pegar em armas. Nós somos chamados também a manusear a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer que nós devemos tomar a armadura do Senhor, de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus.
Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças tenebrosas do mal. Essa é a guerra que Deus confiou na tua mão para lutar. Mas nós lutamos sabendo que o Senhor é quem peleja por nós. Como diz aquele cântico, aquele hino, né? O nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Queridos, diante deste texto, eu quero, para encerrar, meditar em 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, nós não podemos perder o alvo da obra por causa das zombarias e dos escárnios do mundo. O mundo é barulhento. Os inimigos querem fazer barulho, escarnecer, zombar. Querem difamar os crentes. Mas saiba que você revidar com palavras não vai ajudar em nada. Não vai adiantar nada. Não é assim que nós lutamos nossas batalhas. Na verdade, fazer isso só tira o alvo do nosso trabalho. O tempo que se é gasto revidando palavras, revidando afrontas, batendo boca com inimigos que escarnecem de Deus e da sua palavra e da sua obra, poderia ser muito melhor aplicado no trabalho da edificação da casa de Deus. Não podemos gastar energia, gastar tempo, querendo revidar com os inimigos, senão orar e continuar trabalhando. Ao Senhor pertence a justiça. As nossas causas devem ser entregues nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz. E se nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, estamos dizendo que Deus é um mau juiz. Que Deus não está julgando da forma correta. Afinal, nós precisamos sair e fazer justiça. Precisamos confiar na justiça divina, orar e continuar trabalhando. Segundo lugar, é importante, meus queridos, orar e vigiar. Precisamos estar atentos. A milícia do mal espiritual, ela está a todo tempo querendo nos atacar, encontrar uma brecha no povo de Deus, conduzir o povo de Deus a escândalos, afundar crentes no seu próprio pecado. O diabo está ao nosso derredor como leão, querendo nos tragar, querendo uma oportunidade. Por isso, orai e vigiai, como diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, não estejam distraídos na vida cristã. Não estejam distraídos no quesito sua obrigação de orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus, viver em santidade, se revestir da armadura de Deus e manusear bem a arma que Deus entregou em suas mãos, que é a sua própria palavra. Vigie. Ore e vigie. Ore e esteja pronto para a peleja. Como diz o apóstolo Pedro, esteja pronto para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja pronto para defender a sua fé. Não esteja distraído, dançando valsa com o mundo, flertando com o mundanismo, flertando com o seu pecado. Pelo contrário, esteja atento.
vigiando, confiando que o Senhor luta a nossa peleja. E por fim, talvez hoje você esteja cansado como os trabalhadores se encontraram no verso de número 10. Talvez as suas mãos estejam sangrando de tanto carregar pedras. Seus braços já não aguentam mais o peso da espada. Talvez você esteja como o salmista Davi, que diz: o meu leito é só lágrimas, eu nado nas minhas lágrimas. Talvez você esteja aflito, com medo, exausto. Queridos, saiba que as suas lutas é o Senhor quem peleja. A sua batalha é o Senhor quem está à frente. O que cabe a nós, o Senhor é quem dará cabo. Nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor. Se generais humanos, capitães, conseguem conduzir os seus exércitos a bons planos militares e táticos, a fim de vencerem batalhas, que dirá o Senhor dos Exércitos? Que dirá o nosso general? Aquele que vencerá os inimigos com o sopro da sua boca. Eu não quero ser um coach na sua vida nessa noite. Mas saiba que a realidade é que o Senhor é quem peleja por nós. É descansando no Senhor que os jovens, até os jovens se cansam e se fadigam, né? Mas aquele que confia no Senhor corre e não se cansa. Não se fadiga. Deus nos dá asa qual águias. Ele restaura o nosso vigor, para que nós continuemos nessa obra de edificação da casa de Deus. Anime-se. Confie no Senhor. O Senhor pelejará por nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações, consolando-nos, moldando-nos, nos exortando, nos confrontando, mas tudo isso é uma prova do seu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor falou nessa noite aos nossos corações através da tua palavra. Clamamos que o Senhor nos anime, restaure as nossas forças, o nosso vigor, restaure as nossas feridas, para que possamos não mais olhar para trás, uma vez que estamos com a mão no arado, mas seguir firmes, confiantes, resolutos, avançando, crendo que o Senhor é quem peleja por nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, conceda-nos uma boa noite de descanso, proteja as nossas famílias, proteja os nossos irmãos em Cristo, proteja-nos, ó Deus, do maligno, das afrontas, dos ataques dos nossos inimigos. Que vivamos mais essa semana para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém. Nosso culto está encerrado. Tenham todos uma boa noite. Só lembrando os irmãos que não vão embora. Permaneçam aqui só mais um pouquinho. Deus abençoe.